Shalom, shalom, boa noite, gente. Hoje é terça-feira e é dia de debate. E hoje nós estaremos recebendo aqui o apóstolo Dantas, de Manaus, o profeta Christopher, de Curitiba, e o pastor Fábio Eduardo, que já esteve aqui conosco, Fábio Eduardo, de Sebetiba, no Rio de Janeiro. E vamos falar sobre um tema tremendo. Vamos falar sobre pastores neófitos, pastores imaturos, pastores que não passaram pelo processo da incubadora e se adiantaram em pastorear. Vai ser um debate quente, então começa a convidar algumas pessoas. Eu estou vendo aqui o profeta Christopher, pastor Fábio. Deixa eu chamar esses queridos para nós já colocarmos aqui na live. Deixa eu chamar o Fábio aqui também. Isso aí, tá chegando aqui, nossos debatedores. Vamos aproveitar cada minuto, porque vai ser bom demais, muito instrutivo, muito confrontador, dependendo de quem vai ouvir. Fala, pastor Fábio. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Hoje você foi o primeiro a entrar, né? Isso. Eu chamei Preparado. eu chamei o Christopher, mas eu acho que ele não... tá só ele aceitar lá. Aqui está dizendo que foi convidado. E vamos ficar atentos também, porque o apóstolo Dantas, o apóstolo Dantas já chegou também. Deixa eu só encontrá-lo aqui. Chamar o Dantas. Vou ter que chamar o Christopher novamente. Gente, estamos chamando, está aí conosco o apóstolo Dantas, pastor Fábio. Deixa eu ver se eu consigo botar o profeta Christopher. Vou esperar ele finalizar aí. Como é que tá, apóstolo Dantas? Eu estou rompendo em fé. A minha voz está saindo boa aí? Tá boa. Tá boa? Ok. Tá boa. Rompendo em fé, né? Matando um leão todos os dias, né? Aliás, o falso leão, né? Uma hora dessa não vai sobrar mais leão, né? Você sabe que você falou do leão aí? Enquanto o Christopher não chega, eu escrevo no meu livro Davi Apostólico, né, que Davi matou o leão e o urso, né? Ele enfrentou, na verdade, ele saiu das garras do leão e do urso. Mas tem uma curiosidade nesse texto, que o leão, ele é um animal do hemisfério sul. Você não vai ver leão na Europa, você não vai ver leão nos Estados Unidos. Ele é um animal da África, um animal do hemisfério sul. E o urso é o contrário. O urso é um animal do hemisfério norte. Você não vai ver urso na África. Então, quando Deus coloca um urso e um leão diante de Davi, ele estava colocando os dois hemisférios para Davi conquistar. Uma conquista territorial e sobrenatural. Entenderam? Forte, né? Muito forte. Ou foi uma mera coincidência. Pode ser também. Também. Cadê o Christopher, Mas... gente? Christopher, você está aí? Dá um sinal para nós. Escreve alguma coisa. Tema bom esse hoje, hein? Bom, deixa eu fixar o tema e a gente vai conversando. Se o Christopher chegar, ele deve estar com algum problema com a internet. Deixa eu fixar o tema aqui. E vamos começando nós aqui. Só vocês fiquem atentos também no comentário, por favor. Se o Christopher chegar e eu não ver, vocês veem. Okay. Aí me avisa. Me avisa para jogar ele para dentro. Gente, estamos aí, queridos, convidem pessoas. Hoje é o nosso segundo debate. Toda terça-feira vai ter debate agora. Sempre com convidados especiais. Olha o Christopher aí. Ó, deixa eu botar o Cris para dentro. Aí eu refaço essa fala aqui. Agora sim. Ah, que barba bonita, hein? Tentando ficar igual a minha barba. Ó, é o cortador, o migrador. Cortador, migrador.
O destruidor, não, o destruidor é o Dantas, não tem mais nada, foi tudo destruído. Não, mas aqui também está Baixo destruído. em cima. Aqui destruiu e foi para baixo. É, Tô tentando deixar crescer para ver se eu coloco para cima, sabe? faz um lacinho, né? Gente, vamos lá, vamos trabalhar. Eu dou boas-vindas a todos que estão online e aqueles que ainda vão chegar. E hoje estamos aí com o pastor Fábio, do Rio de Janeiro, apóstolo Dantas, de Manaus, e o profeta Christopher, de Curitiba. Na verdade, com essa cidade, Santa Catarina. Santa Catarina, isso. São Francisco do Sul. E eu não esqueço mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema complicadíssimo, porque sabe aquele vespeiro que ninguém toca nele, ninguém mexe com esse negócio. E nós vamos mexer com isso hoje aqui, vamos ver o que vai dar, né? Que o tema é pastores neófitos. Eu chamo aí aqui na descrição de pastores imaturos, porque muita gente não sabe o que significa neófito, né? Embora seja uma terminologia bíblica, neófito. Mas a gente quer falar um pouquinho sobre os pastores despreparados, principalmente, não apenas, mas principalmente na questão de timing, na questão de tempo. E eu quero começar com uma pergunta, e aí vocês decidem quem vai falar primeiro, quem não vai falar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira pergunta aqui. O que vocês acham de pastores que se convertem e em menos de 5 anos já se tornam pastores? Ou até mesmo apóstolos? Né? Eu posso só talvez reformular essa pergunta aí, apóstolo? Né? O que vocês acham daquela pessoa que se converte? Né? Fala, Cris. Porque ele falou pastores que se convertem. Homens que se convertem e se tornam, né? Não, mas também tem, mas deixa para depois. Mas o que vocês acham de uma pessoa que se converte e num tempo de menos de 5 anos, às vezes 2 anos, 3 anos, ela já é pastor, já é até apóstolo, muitas vezes. O que vocês acham disso? E o que a Bíblia vai nos trazer luz acerca desse assunto? Fiquem à vontade. Bem, vou começar. Eu vou deixar sem comentário aí, pessoal, para que a gente possa ver o rosto dos debatedores, tá? Ok. Bem, vou começar. Eu penso que não é um problema, desde que o pastor, o jovem pastor, ele tenha um tutor. Paulo, ele fala em Gálatas que meninos precisam de tutores. E eu penso que, em algum momento, todos nós fomos meninos. Né? Lá em 1 Coríntios 13, Paulo ele fala o seguinte: quando eu era menino, pensava, falava e agia como um menino, mas uma hora ele amadureceu. O problema não é começar cedo. Assim, Deus trabalha de diversas maneiras. Alguns Deus pega logo e joga no ministério. Eu penso que o grande problema é você começar cedo sem ter um tutor, sem ter um discipulador, sem ter um orientador. Aí é um risco terrível para o próprio pastor e para a igreja. Aí é um desastre, cara. Agora, se tiver alguém que realmente seja um discipulador, um orientador, um tutor, vai ser bênção. Uma hora atinge a maturidade. Agora, se essa janela aí do uma hora atinge a maturidade, enquanto essa pessoa não atinge, isso pode ser um perigo, né? Eu estou perguntando, o Fábio tem autoridade para falar disso? Porque o Fábio, quantos anos você tem, Fábio? 40. E de pastor, quanto tempo? Cara, 17 anos. Olha, então... E se converteu com que idade, Fábio? Me converti mesmo com 18 anos. Comigo foi um processo rápido, porque logo depois eu casei, eu entrei num seminário, não porque eu queria ser pastor, mas porque a igreja que eu era membro era uma igreja muito humilde e era um pouco carente de pessoas instruídas. Então foi por necessidade de aprender mais a palavra de Deus. Mas lá eu senti um chamado, a vocação ela aflorou. E as coisas aconteceram, mas eu sempre tive alguém comigo. Sempre. Por exemplo, e para encerrar minha fala aqui, não tomar muito tempo, eu conheço o apóstolo Ricardo há 10 anos. Fez 10 anos em abril desse ano.
A primeira vez que o apóstolo Ricardo teve na igreja que eu pastorei foi em 2012. E foi alguém que serviu como um tutor também, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Eu era cru, eu tinha dificuldades e eu desenvolvi bastante, cresci muito, absurdamente. E continuo aprendendo com ele. Fala aí, Dantas. Olá. Vamos lá, eu quero saudar o pastor Fábio, profeta Christopher. Que bom estar aqui com vocês, e é um prazer nós estamos aqui dividindo a telinha, né? Bom, baseado aí na pergunta do apóstolo Ricardo, eu acredito assim que essa resposta ela tem dois extremos. Primeiro que às vezes o tempo de convertido ele não diz muito, porque existe aquele extremo de que as pessoas estão há tantos anos no ministério até servindo ao Senhor, mas não crescem. Outros que em pouco tempo têm um desenvolvimento muito rápido. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi chamado, ele não teve um tempo de treinamento. O tempo de treinamento dele foram experiências particulares, né? Mas são casos, eu estou falando aqui de dois extremos, são casos extremos, não é? Casos extremos. Então, a gente não pode dizer que, de repente, depois de 5 anos de convertido, a pessoa não esteja preparada. Isso depende muito da sua maturidade, do que ele maturou como cristão, se ele realmente teve fome, teve sede de buscar, teve... como o pastor Fábio falou, essa mentoria, esse acompanhamento, esse tutor na vida dele, e que é importante buscar para quem quer crescer. Sem essa mentoria, esse tutor, é muito difícil você crescer com rapidez. Então, isso demanda muitos e muitos anos, e às vezes as pessoas vão crescendo, mas crescendo com muitas falhas, né, de caráter, né? A palavra, a expressão neófito, ela vem do grego e tem um significado literal de planta nova, né? Planta nova, mas... Neófito. O apóstolo... Neófito. Não. Literalmente. Neófito. Então, o apóstolo Paulo diz que no capítulo 3 de 1 Timóteo, não seja neófito, né? Não seja neófito, não seja novo, né? Isso de uma forma generalizada. Mas nem sempre isso está para o geral, né? Vamos lá, Cris. Sou eu? Profeta Christopher. Acho que uma coisa que é consenso geral, tempo de igreja, tempo de ministério não traz maturidade. Para mim é bem claro isso. Conheço pessoas que têm 20 anos de ministério que são imaturos. Conheço pessoas que têm 5 anos de ministérios e me surpreende com a maturidade que tem. Eu acho que a palavra neófito ela vem mesmo na parte de conhecimento, né? O conhecer. A palavra do Senhor vai dizer que meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, se nós temos pastores neófitos sem conhecimento da palavra, automaticamente nós estamos levando pessoas ao abismo. Eu queria fazer uma alusão, talvez, aqui. Qual menino nunca sonhou ou ousou em dirigir um caminhão, um ônibus, né? Ou um carro? Eu, pelo menos, quando era menino, meu sonho, eu entrava dentro do carro do meu pai e sonhava em dirigir. Meu pai teve um tempo que ele foi caminhoneiro. Eu entrava dentro do caminhão e fazia de conta que eu estava dirigindo o caminhão. Até que um dia, meu pai estacionou o carro. A gente foi na casa de uns parentes, ele estacionou o carro meio que numa subidinha assim. E eu fui lá e desengatei a marcha e desengatei o freio de mão e o carro começou a andar de ré. Então, assim, meninos neófitos que não sabem o que estão fazendo, por não ter conhecimento, coloca todo um povo, toda uma congregação a risco. Então, eu imagino uma pessoa recém-convertida, sem conhecimento bíblico, cuidando de pessoas ou cuidando de uma igreja. Eu acho que é quase que impossível. Para mim, é quase impossível. Eu falo para vocês assim, eu nasci dentro de um berço cristão, evangélico tradicional, eu era luterano, mas desde criança sempre dentro de ensino bíblico, né? Escola dominical, sempre nos cultos com os pais, nos seminários com os pais, participei de grupo de jovens, seminários de jovens, congressos de jovens e seminários assim por diante.
E aí, depois, por um tempo, eu saí da igreja, fui para o mundo. Quando eu voltei, toda uma base bíblica me auxiliou demais. E hoje me auxilia demais, meu pastoreio. Claro que a maturidade não adianta só ter conhecimento. A maturidade, eu acredito que hoje eu estou me tornando maduro. Né? Estou com 41 para 42. Eu digo que eu estou começando a amadurecer, começando a me tornar um fruto maduro. Quando eu comecei como pastor, tinha muito conhecimento, mas não tinha maturidade. Hoje, a maturidade está chegando, então você tem coisas que você não fazia. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu fazia coisas de meninos. Hoje, como homem, eu preciso fazer coisas de homem. Mas eu acho que os neófitos, ele passa pelo crivo do conhecimento. Ele passa pelo crivo, né, como o nosso amigo aqui falou. Eu estou aqui aberto também na minha Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, que eu acho que é o que fala, o verso 6, que vai dizer: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Eu acho que uma pessoa que ela não tem conhecimento, ela começa a se tornar soberba. Começa a se achar dona da verdade. E o grande problema de pessoas neófitas é que elas usam suas experiências espirituais como doutrina, achando que todo mundo tem que andar dentro da sua experiência. Então, para mim, eu acho que a neofia, né? Os neófitos, o problema deles é que eles querem caminhar por experiência e não por conhecimento. E eu acredito que aqui passa pelo crivo que nós precisamos ter conhecimento, né? E às vezes conhecimento não é só um seminário que traz. Eu acho que o conhecimento está aqui, né? O conhecimento está principalmente aqui. Conhecer a palavra. Muito bom, gente. Essa questão dos pastores neófitos, ela vai ter várias vertentes, né? E nós podemos ver o que a maioria de vocês falaram aí, que é o pastor neófito que se preparou, que estudou. É importante ver se o pastor neófito está alinhado com uma realidade, está inserido em uma realidade que esteja alinhada com a sua qualificação. Você não pode pegar um pastor neófito para poder dirigir uma igreja de 50 mil membros, né, de 5 mil membros. Agora, você pode, talvez, pegar um pastor neófito devidamente mentoreado para cuidar de uma igrejinha que está começando, um rebanho, algumas famílias. Então, não tem problema nenhum. Agora, eu estou pensando aqui naquela coisa que nós já ouvimos aí nas igrejas pentecostais, o plano de carreira, né? A pessoa ela tem que se tornar obreiro, são 5 anos de obreiro, para depois se tornar trabalhador, para depois se tornar diácono, para depois se tornar presbítero, né? Depois evangelista, para depois se tornar pastor reformado, né? Aquele pastor que já vira pastor pronto para jubilar. Então, essa é a antítese do que nós falamos até aqui. Tempo demais esperando. Agora, quando nós olhamos para os apóstolos de Cristo, é curioso, eu ia deixar para falar isso no final, que Jesus ele já encontra aqueles rapazes, que todos, dos 12, 10 eram menores de idade. Jesus já encontra aqueles rapazes chamando de apóstolos. Uhum. É o que está na Bíblia. Uhum. Né? Não estou querendo criar nenhuma doutrina aqui, mas é o que está na Bíblia. Jesus olha para eles e a Bíblia fala, e Jesus os chamou de apóstolos. E ele já começou a trabalhar. Então, é bom senso, e cada caso é um caso. Mas vamos aprofundar um pouquinho a conversa, aí nós vamos rodar de novo na mesma ordem. O que vocês acham, dentro do contexto de pastores neófitos, os pastores que não fazem seminário teológico? Como é que vocês veem essa questão do seminário teológico para o ministério pastoral, principalmente para quem está iniciando? Porque tem gente que vai fazer seminário daqui a 10 anos que é pastor, né? Então, dentro do contexto de neófito. Vamos lá, Fábio. Com relação ao plano de carreira, você não, a verdade é que você não vira um pastor ou não vira um apóstolo. Você já nasce. Essa é a grande questão. E foi muito bem dito, os apóstolos, em sua maioria, eles eram adolescentes. E eu penso que Deus tem interesse em chamar cedo, para treinar, para moldar. Quem trabalha com discipulado, quem é um professor, quem é um mestre, sabe que é muito mais fácil você moldar quando você começa a treinar desde cedo. Dizem que cavalo velho não aprende truque novo, né? Mas eu também acho que a gente não tem que pegar isso e transformar numa verdade absoluta. Mas é melhor pegar jovem, né? E com relação ao seminário, eu acho importante. Tem que estudar.
com alguma ressalva, mas eu penso que tem que estudar. Você não entraria num avião se soubesse que o piloto não estudou, né, cara? Então, o estudo ele é importante em qualquer área, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, numa época de tanta informação. Então, com alguma ressalva, com alguma cautela, eu penso que é importante, sim. Me ajudou, eu fiz e a verdade é que eu continuo estudando até hoje e pretendo continuar estudando até o fim, continuo me deslumbrando com as escrituras, continuo ficando deslumbrado com o que eu aprendo com alguns mestres. O pastor não pode parar de estudar nunca. A Bíblia ela fala que o pastor ele se afadiga na palavra, cara. A gente tem que estudar a palavra a exaustão. Não é se cansar da palavra, mas se cansar na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. E foi falado sobre Paulo, né? Que quando veio para Cristo, ele não teve uma formação como talvez os outros tiveram, porque os outros passaram 3 anos e meio com Jesus. Falar que os apóstolos não estudaram, como que não estudou? Você ficar 3 anos e meio com Jesus full time é muita coisa, dá muito tempo. Se botar isso em horas de estudo, vamos pegar todo o nosso estudo aqui e botar no bolso, porque eles passaram muito tempo com Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele veio para Cristo, ele já tinha uma formação teológica, porque ele estudou com Gamaliel. E durante algum tempo também Paulo foi mentoreado, depois Paulo vai para o deserto, depois ele passa a ter revelações, foi diferenciado. Mas quando ele veio, ele já tinha alguma coisa, já tinha alguma formação. As escrituras ele já dominava como um bom mestre judeu. Bom, acho que é eu agora, né? Isso. Bom, a minha visão acerca disso, eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, estudei 4, 5 anos, mas, sinceramente, não me ajudou muito do lado espiritual, mas conhecimento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se diz, você tem que fazer teologia para você ser um pastor, porque isso leva muito para o lado religioso, da religiosidade, do conhecimento, né? de uma prática, de algo já formatado. Então, eu digo a vocês que a teologia me ajudou, sim, não vou dizer que não. Tudo que a gente aprende, todo conhecimento agrega, né? Então, seja ele ruim ou bom, agrega. A teologia me ajudou muito, mas eu não digo que foi a principal causa da minha formação ministerial. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para nós não se tornarmos aquela pessoa religiosa, né? E daí, então, tem que estudar a teologia, tem que estar com a mente focada dentro da teologia, e a gente esquece quando Jesus diz há muita letra mata, mas o Espírito vivifica. É claro que ele estava falando ali referente à lei, porque o povo estava tão arraigado em uma lei, em uma religiosidade, um cumprimento de algo, que eles esquecem do Espírito, da vivificação do lado espiritual, não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado disso, porque hoje é interessante que aqui, quando a gente... Eu não sei se vale a pena voltar, mas quando eu não vou entrar nesse... Talvez o apóstolo fale, para não tomar muito tempo, eu quero fechar aqui. Mas, pessoal, esse é o meu pensar. O meu pensar, eu entendo que a teologia não é tudo. De repente, você pode ser um apóstolo, um profeta, um mestre, sem ter passado por uma teologia. Isso pode acontecer? Pode por uma capacitação de Deus, né? Então, isso é possível, né? Sabe, Paulo, ele estudou com Gamaliel,
mas o que ele aprendeu, eu digo por uma, eu tive uma revelação de Deus, da seguinte maneira nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele passou 3 dias sem ver, e ele não comia nem bebia nesses 3 dias. Em uma das epístolas dele, ele diz assim: conheço um homem que foi levado até o 3º céu e foi-lhe mostrado, viu coisas inefáveis que não é lícito contar. E Paulo, aí eu por uma revelação do Espírito na minha vida, eu entendi que quando Paulo caiu do cavalo, esses 3 dias que ele ficou sem comer, sem beber e sem ter a visão desse mundo físico, ele foi levado a lugares inefáveis. Ele foi levado a lugares tremendos, tremendo. Quando ele recupera a visão e vem dali, ele já vem preparado. Então, o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, é um ministério de revelação, né? Tanto o apóstolo Dantas que a teologia de Paulo, ela é aparentemente muito mais profunda do que as outras teologias. Então, quando você vê Paulo falando de a armadura de Deus, a batalha espiritual e assuntos sobrenaturais, você pergunta onde é que Paulo aprendeu isso? É possível, sim, isso não é claro na teologia, mas é possível, sim, que nesse arrebatamento de 3 dias dele, pode ter sido 2 anos do lado de Cristo. Então, qual é a metáfora que essa situação traz? A metáfora significa que existe muita coisa que você vai aprender com Deus no seu dia a dia, na sua caminhada, no seu tempo de oração, né? Na sua intimidade com Deus. Quantas pregações que nós temos aí, de todas as nossas pregações, eu tenho certeza que a minoria delas é teológica. A maioria das pregações que nós temos é revelação do Espírito Santo baseada na palavra. Agora, claro, e detalhe, né? A teologia é uma base. Apóstolo Ricardo, me permita só complementar. Paulo, então, quando volta, ele passa ali, eu acho que é uns 5 anos, não me fugiu bem, ali pregando, ministrando, sem nunca ter contato com nenhum apóstolo. De onde ele aprendeu isso? Exatamente. Fica aí Profeta Christopher. Vamos lá? Não precisa de seminário. Pronto, quer a minha opinião? Eu acho que não. Eu comecei a fazer seminário teológico, eu abandonei no meio. Porque o grande problema hoje dos nossos seminários teológicos é que eles estão embasados dentro da visão da congregacional. Então, eles estão dentro da visão deles, né? Então, se você está dentro de um seminário da Igreja X, você vai aprender sobre a Igreja X. Que só o que a Igreja X faz é estar certo. Se você está no seminário da Igreja Y, só o que a Igreja Y faz é que está certo. Então, assim, para mim, o seminário é bom. Para mim foi bom até na parte onde eu peguei bibliologia, historiologia, omelete, né? Omelete, estudo de Hermes. Uhum. Né? Até essa parte assim foi legal, conhecimento e tal. Mas eu concordo quando o nosso amigo o apóstolo Dantas diz que o conhecer a palavra, né? Se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Eu sempre falo que para as pessoas aqui na igreja, hoje eu não leio mais a Bíblia, hoje eu estudo ela. Eu estou em Juízes, Ruth e 1 Samuel até o capítulo 3, já faz 3 meses de novo, só fico lendo essas três partes. E quanto mais você lê, mais coisa aparece, mais entendimento traz. Então, assim, eu vejo muitas igrejas, ou muitas congregações e muitas religiões, vamos colocar assim, né? Onde o cara terminou um curso teológico, um seminário teológico, pá, carteirinha de pastor nele. Mas eu ainda continuo com o que Timóteo vai dizer, né? Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 3. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que, segundo a Bíblia de algumas religiões, faça um seminário teológico. Segundo a palavra de Deus, vai dizer que é necessário que seja um homem irrepreensível, seja um homem de uma só mulher, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, entendeu? E aí ele vai dizer, né, não dado a bebida, não ser, como é que é, violento. Ele vai dar várias coisas ali em 1 Timóteo 3, que um bispo precisa ser, que um pastor precisa ser.
Então, assim, eu vejo muitas vezes o cara sai de um seminário, o cara tem problema com masturbação, o cara tem problema com pornografia, o cara tem problema com traição, o cara deve para todo mundo, o cara compra e não paga, o cara dá um mau testemunho, mas tem um seminário teológico e tem uma carteirinha. Ao ponto de que aqui na nossa cidade tem um cara que é pastor de uma congregação aqui, ele foi colocado como líder de uma congregação, e ele não é casado com a esposa dele, ele é ajuntado. Então, assim, mas ele tem um seminário teológico, o profeta Cristo. Para mim, seminário forma discípulo segundo a religião, não segundo Cristo. Então, para mim, o seminário é bom? É, adquirir conhecimento. Mas precisamos eliminar fora essa questão do conceito do lugar onde você está. Porque ainda eu acho que o conceito tem que ser bíblico. Amém. Amém, gente. Para você que está assistindo, gente, isso aqui são pontos de vista, né? É um debate de pontos de vista para você ter uma forma de pensar. Ninguém aqui é dono da verdade, não existe verdade absoluta, a única verdade absoluta se chama Cristo. Mas vocês podem ouvir, ou escuta um, escuta outro, e toma como base esse bate-papo para vocês decidirem, né? Eu estava lembrando aqui que quando eu estava com os meus 23 anos de idade, estava noivo da Raíza, Deus começou a levantar gente para profetizar que eu ia ser pastor. Era mendigo na rua, era irmãzinha daqui. Todo lugar que eu ia, aparecia alguém falando em línguas e dizendo que eu ia ser pastor. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando foi profetizado que eu ia ser pastor, eu fui para o seminário. Eu fui para o seminário porque era o que eu tinha para fazer, né? Então, me ajudou bastante. Com certeza, hoje, se eu olho para trás, o seminário parece que não serviu de nada. Mas naquela época foi útil, porque a minha maneira de pensar, de formar um pensamento teológico, eu penso que o seminário, muitas vezes, ele é um pontapé inicial. Depois você vai se desvencilhando dessas coisas e amadurecendo a ponto de dizer, poxa, já não preciso mais daquilo, né? Mas também penso que não é de todo necessário. Vamos falar aqui. Outra coisa que eu estava lembrando, alguns anos atrás eu frequentei uma igreja filial da Assembleia de Deus da Penha, né, que hoje é a DVEC, Vitória em Cristo. E aquela igreja estava sempre cheia, sempre lotada. E eu fui assistir o culto lá algumas vezes e o pastor pregava mal. Ele não pregava errado, não. Ele pregava direitinho, mas era uma mensagenzinha superficial, arrastada. Eu falava, meu Deus, como pode esse pastor ter essa igreja tão cheia? Era um senhorzinho, né? Como pode? E aí, naquele dia, naquela época, eu tive a sacada. Qual a sacada? O pastor é um ser social. Eu não sei, vocês já devem ter pensado nisso, mas pregar não é a qualidade fundamental do pastor. Pregar tem o pregador, tem o obreiro, tem o diácono, tem o fulaninho, tem a fulaninha. Existem pastores que são exímios pregadores e a igreja deles está vazia. Agora, o pastor é um ser social, na qualidade de que ele precisa aprender a se relacionar com as ovelhas. Ele precisa gostar de visitar pessoas. Gente, para quem está assistindo aí e é pastor, escuta o que eu estou falando. Isso é fundamental. Teu ministério vai explodir quando você aprender isso que eu estou te falando. Visitar a casa das pessoas, ouvir o choro amigo do irmão, fazer uma oração e tomar uma xícara de café. Não é ficar comendo lá picanha todo dia, não. Visitar. Outra coisa, o pastor precisa ter uma linguagem compatível com todos as esferas sociais que o circulam. Então, se a tua igreja tem muita empresa, muito empresário, se a tua igreja tem muito empresário, vai fazer um curso de empreendedorismo. Vai fazer um curso, porque você vai precisar sentar com o empresário da tua igreja e falar de empreendedorismo, né? Se tem os motoqueiros na igreja, você vai ter que saber falar com ele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Um pastor precisa estudar, né? Comportamento, relacionamento, negócios. Olha, eu estou fora da teologia aqui. Eu preciso estudar tudo isso aí.
você mesmo, Christopher, ainda há pouco estava ali pintando a fachada da tua igreja com seus discípulos, trabalhando ali. Então, saindo da espera. E tudo isso é maturidade. Tudo isso é maturidade. Que talvez, ao meu ver, não se conquiste com 2 anos, 3 anos, 4 anos de ministério. Então, dependendo do rebanho que for dado a esse pastor, se ele não tiver essas ferramentas em mão, ele vai perder esse rebanho. Ele vai destruir esse rebanho. E eu falo na qualidade de quem cuida de pastores há mais de 10, 15 anos. Né? Eu acho que, só vamos falar talvez não cortando, apóstolo, pode falar. Eu vim ser pastor como profeta. Me tornei pastor ao longo do tempo. Estou me tornando pastor ainda, né, de uma igreja. Mas uma das questões que para mim é bem claro, que eu acho que os pastores nós precisamos cuidar, ele tem que ser relacional. Sim, é necessário ser relacional. Um pastor que não é relacional não é pastor. Para mim é bem claro. Ele pode ser tudo, menos pastor, porque o pastor precisa ter relacionamento com a ovelha. Mas uma das coisas que nós precisamos cuidar, que eu vejo que há uma divergência com alguns que se dizem ser pastores, é que eles acabam deixando de pastorear a ovelha para ser amigo da ovelha. E isso aqui é um cuidado que a maturidade traz, porque eu me ferrei demais, estou falando de mim. Me ferrei demais porque ser amigo de ovelha. Porque a partir da hora que a ovelha tem mentalidade de pastor, ela deixa de ser ovelha. Então você trata a ovelha como ovelha, líder como líder e pastores como pastores. Se a pessoa não aguenta beber, se a pessoa não aguenta, bebe leite. Então a pessoa não serve para ser pastor. Então o pastor, muitas vezes, também é relacional, mas também precisa entender que a vida pastoral, muitas vezes, também é uma vida sacrificial de relacionamentos. Porque tem certos níveis de relacionamentos que eu, como pastor, eu não posso ter. Tem certos tipos de assuntos que eu não posso ter com ovelha. Imagina eu, como pastor, chegar na casa de uma ovelha e falar mal dos irmãos. E acontece demais. Principalmente com pastores auxiliares. Por quê? Porque a ideia dos pastores auxiliares é derrubar o pastor presidente. Porque ou inveja, ou não consegue ter o mesmo nível. E aí, o que ele faz? Porque a pessoa, quando ela não consegue alcançar o seu nível, ela vai tendenciar a falar de você. E tem muitos pastores que constroem dentro da igreja pequenos grupos que são separados. Por quê? Eu vou na casa do Ricardo para falar do Dantas, eu vou na casa do Fábio para falar do Ricardo, você está entendendo? Eu vou na casa do Dantas para falar de outro, e aí eu fico construindo uma pequena divisão dentro da casa. Então, assim, o relacionamento de um pastor, ele precisa saber, a nossa relação com as ovelhas é de cuidado, de orientação, direcionamento, sim, saber falar o assunto. Eu sou formado em ADM, estou fazendo pós-graduação e tal. Comecei lá atrás a fazer pós-graduação também, fiz em MBA em gestão empresarial, entendo de gestão, entendo de empreendedorismo, dou aula de administração ainda hoje, então consigo falar com esse tipo de grupo, mas também preciso falar com aquele irmãozinho que tem o 4º ano do ensino fundamental e tratar eles igualmente. O empresário e o irmãozinho tem que ser tratado igual. Então, assim, ser pastor é uma arte, gente. E ser neófito como pastor é muito difícil, viu? É isso aí, muito bem colocado. Nesses exemplos da atuação do pastor, automaticamente vai mostrando para vocês que estão assistindo o quão complicado é um ministério imaturo, né? Um ministério, como fala aquela criança que nasce antes da hora, né? Prematura. Como? Prematura. Prematura. Essa é a questão, né? Eu penso muito nessa questão do ministério prematuro. Ele nasceu, ele está no colo da mãe, mas o pulmãozinho não foi formado. Esse ministério pode morrer a qualquer momento. Fala, Fábio, Dantas, fiquem à vontade. Então, talvez o grande problema seja a imaturidade inicial, né? Os dois problemas, um foi citado agora, prematuridade, colocar antes do tempo, e aquela imaturidade prolongada, aquela adolescência tardia. Esse é um problema. Enfim, eu vou tacar um fogo aqui. A gente está falando de maturidade, de falta de liderança, falta de homens, de fato, no altar. Isso também é um juízo de Deus, porque a gente está levando em consideração um ministro imaturo, mas que tenha vocação, que seja de Deus mesmo. Então ele vai amadurecer, porque Deus também vai tratar com ele. Nós temos que entender isso. Deus, com certeza, se
Se a gente tivesse 5 horas aqui para cada um falar das suas experiências, de como Deus tratou diretamente com a gente, para a gente amadurecer, nós teríamos muita coisa para dizer e 5 horas ainda seria pouco. Então, o chamado, aquele que sempre foi pastor, aquele que sempre foi apóstolo, aquele que sempre foi profeta, Deus vai tratar com ele e ele vai ter que amadurecer. De um jeito ou de outro, ele vai ter que amadurecer. O problema é aquele que não é chamado. O problema é aquele que não tem vocação e ele quer ir para o ministério. Ele é o cara que se relaciona, ele é um cara que ele tem uma linguagem que se encaixa numa rede social, ele é bom de palco, ele é um palestrante. Esse é o problema. E eu penso que hoje, esse seja o maior problema da igreja brasileira. E biblicamente, isso aí não é uma coisa que a gente vai resolver. Não tem jeito. A gente pode fazer 100 lives aqui e nós não vamos resolver isso, porque isso é juízo de Deus. Eu vou ler rapidinho aqui em Isaías capítulo 3, um texto que diz assim, ó: porquanto eis que o Senhor, Isaías 3, versículo 1, porquanto eis que o Senhor dos exércitos, olha como Deus é maduro, gente. Deus é o Senhor dos exércitos, sabe? O nosso Deus, ele é um general. Ele também tem uma linguagem militar. E a gente hoje confunde filho de Deus, quando a gente descobre a paternidade e tal, e tem uma revelação desse ensinamento, a gente começa a confundir o ser filho de Deus com ser infantilizado. Imagina, eu tenho 40 anos, Jesus, quero deitar no seu colinho. O relacionamento de um homem de 40 anos, ele tem relacionamento com seu pai, mas é um relacionamento diferente. É um relacionamento de amizade, é um relacionamento de bate-papo. Se vocês entrassem numa sala e eu estivesse conversando com o apóstolo Ricardo, a gente ali batendo papo e tal, rindo, vocês iam achar normal. Agora, de repente, vocês entram numa sala, tá o apóstolo Ricardo lá, com o barbão dele lá, sentadão e tal, e eu lá em posição fetal, apóstolo, aquele... Ridículo, né, gente? Seria uma situação ridícula, e é o que a gente vivencia hoje na igreja. E Isaías fala o seguinte: porquanto eis que o Senhor dos exércitos remove... Gente, sinceramente, eu acredito que a igreja está sob juízo. Sinceramente. E olha o que o texto fala. Isso aqui é o povo de Deus debaixo de juízo. O Senhor dos exércitos remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água. E a gente poderia usar isso aqui como simbologia para muita coisa, palavra, espírito, uma série de coisas. No versículo 2 ele continua falando: o homem poderoso, o homem poderoso, a gente não está falando do calça curta que vai para a plataforma de igreja hoje, não. O homem poderoso e o homem de guerra. Cadê os homens de guerra, gente? Cadê os homens de guerra das nossas igrejas? Só que o texto está falando que Deus, quando ele libera um juiz, ele mesmo se encarrega de tirar o homem poderoso, o homem de guerra, o juiz. O apóstolo Ricardo tem um livro fantástico sobre tribunais celestiais, gente. O juiz e o profeta, o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o homem honrado, e o conselheiro, e o artífice habilidoso, e o orador eloquente. No versículo 4 diz assim: e eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. Criança no governo, bebê no governo, e eu falo, não estou falando daquela fase inicial, eu estou falando de algo que se prolonga, que cresce, que vai ganhando proporção. Isso é juízo. 10:16, né? Vai dizer: ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. Ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. Está lá em Eclesiastes 10:16. Olha que revelação, gente. Confirmação do tema da live aqui. Tá respondido. Esse texto responde tudo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. Eu estou vendo o apóstolo Dante se debatendo ali, ele quer falar alguma coisa. Não. Mas deixa eu complementar aqui.
o perigo dos pastores neófitos, não é? E hoje a gente vive um mundo onde se busca muito por celebridades, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente vê um mendigo se tornar um popstar. Então, hoje, o povo pede isso. O povo pede celebridade. E a gente tem que ouvir aqui, a gente tem que concordar aqui numa coisa, que ser pastor é uma coisa que enaltece. A gente tem que ter cuidado com isso. É uma posição de honra. Deixa eu só falar uma frase aqui. Aguenta aí, não perde não. Eu não duvido nada que esse mendigo vai aparecer dizendo que se converteu e vai virar pastor em 2 anos. É bem comum. É bem comum. Isso, eis aquilo, tem privilégio no tempo para se tornar pastor. Então, o grande perigo de pastores neófitos é esse. É um mundo que pede celebridades, não é? Hoje, para fazer sucesso, você vende qualquer coisa na internet, qualquer conhecimento, qualquer um, e você se torna uma celebridade. Então, aqui corre um grande perigo de pastores neófitos. Olha, gente, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Não seja neófito para que não suceda que ensoberbeça, ou seja, a soberba. Na minha visão, existem 3 portais de tentação por onde o diabo vai sempre procurar bater para entrar. Não é? Ele fez isso com Jesus, lá em Mateus 4, quando Jesus foi ao deserto, né? Então, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba. Então, veja, concupiscência é a mesma coisa que desejos desenfreados, né? Então, de olhos, da carne, né? E a soberba. Aqui Paulo está falando da soberba. Cuidado para que não incorra na soberba, que é um portal diabólico, é um portal por onde o diabo vai entrar. Então, o perigo de pastores neófitos é esse. É ensoberbecer-se em um mundo onde se pedem isso. Pedem astro, pedem estrelas, pedem celebridades. E aí tem que ter muito, muito cuidado nessa questão. Tá bem? Só para acrescentar. Perfeito, gente. Tá bom demais. Eu acho que o pessoal que está assistindo, embora não estejamos com o comentário ligado, para poder ver o rosto de vocês, estão sendo muito edificados. Inclusive, eu acredito que deve ter muito pastor online, né? Geralmente tem. Eu vou fazer mais 2 rodadas aqui, ó. Essas aqui já são mais rápidas. O assunto é bem sucinto para vocês tratarem. Eu queria que vocês dissessem o ponto de vista de vocês. Eu fico preocupado quando um fala, o outro se influenciar e tentar seguir a mesma linha, gente. Isso aqui é um debate. É para falar. Eu ainda não vi nesse debate alguém falar assim, eu discordo do irmãozinho aí. Tem que ter, porque é daqui que sai a revelação, né? Não que eu queira briga, mas tem que ter um ponto de vista. Mesmo que pense igual, mas em alguma coisa você fala, não, mas nesse detalhe aqui eu penso diferente. Eu vou ficar convidando vocês até essa chapa esquentar. O Dantas agora já está na caixa também. Mas vamos falar um pouquinho então, rodando aí de novo. Mas sobre finais dos tempos, aí a gente vai discordar em alguma coisa. Vamos falar de pastores. Eu estou até olhando com uma foto aqui no meu iPad. Não sei se vocês lembram desse caso aqui, eu tenho um rostinho aqui. Segue uma mulher e prostituta. Né? Esse cara leu a Bíblia errado, né? E aí usava o argumento da Bíblia para poder gratinar as irmãzinhas, né? Então vamos falar aqui sobre pastor analfabeto. Ui. Eita, o que vocês acham, gente? Não tem problema, porque não tem preconceito aqui. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Não, começa assim, como é que o cara vai ler a Bíblia se ele é analfabeto? Oi? Como é que ele vai ler a Bíblia se ele é analfabeto? Eu quero que vocês falem. Fala aí, Cris. Eu acho assim que o maior problema hoje que nós estamos vivendo, eu dou aula para jovens, né? E nós estamos hoje uma dificuldade dos jovens é interpretação de texto. A nossa juventude não sabe nem interpretar um texto básico. Então, cheio de pastores aí, worshipeiros, né? Os worshipeiros hoje que não conseguem interpretar um texto básico. Que usam um texto fora de contexto para virar pretexto para fazer o que querem. Eu acho que vai muito além do que ser analfabeto. O problema não é ser analfabeto de leitura, é analfabeto bíblico. Nós estamos cheios de pastores analfabetos bíblicos.
homens que não conseguem interpretar textos, homens que não conseguem interpretar a Bíblia, que pegam um texto e dizem, mas está escrito aqui, mas olha dentro do contexto que o Senhor Não, está mas falando. aí nós temos que... Vamos atrás. Onde é que vai aprender a interpretar a Bíblia? A pessoa aprende sozinha? Aí eu acredito que aí vem pelo Espírito, né? Ou pelo Espírito, ou tem que ser ensinado na igreja, ainda que não seja um seminário teológico, tem que ser ensinável. a técnica de interpretação. Tem que ser ensinado. Então, nós vamos falando, existem coisas Isso é que hermenêutica, ele vai aprender por estudo, outras ele vai aprender com a vida. Agora, hermenêutica não se aprende com a vida. Interpretação não se aprende com a vida. Tem que aprender. Abrir uma Bíblia. Eu penso... Aguenta aí, Dantas, só um pouquinho. Eu lembro, gente, olha, eu fui da Assembleia de Deus há muito tempo e eu colecionei uma pilha bonita, eu não sei onde foi parar, de revista da CPAD, revista de escola dominical. E aquelas revistinhas, Gálatas, eu comia Gálatas, Filemon, Efésios. A gente lia aquelas revistas, aí fala assim, a escola dominical é antiquado. Pode até ser. Depois, um outro debate, a gente fala disso, outro dia. Mas aquelas revistas que eu li, quem não leu não tem o que eu tenho. E as pessoas falam, como é que você tem tanta sabedoria bíblica, apóstolo? Isso foi lá na Assembleia de Deus, lendo revistinha da CPAD. Fala, Dantas, querido. Apóstolo Dantas. Eu entendo o seguinte, que pode sim um pastor ser semi-analfabeto, pode sim, e ter muito sucesso. E digo para vocês por quê. Porque no ministério pastoral, a pregação não é tudo. O pastor é aquele que conhece, é aquele que cuida. Pastor, então, é aquele que cuida do rebanho, que trata, que... Enfim, agora, para que nós temos os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Aonde está o mestre? Estão deixando de lado, estão atribuindo ao autor o que é mestral, o que é do mestre. Então, eu discordo aí, eu vejo, eu já conheço pastores que não têm tanta sabedoria, e a igreja dele é cheia, lotada, porque ele é um pastor na essência do cuidar. Esse é o trabalho pastoral. E na essência da palavra, o pastor é esse que cuida da ovelha, que trata a ovelha, que protege a ovelha. Ele deve ter do lado dele um mestre. Deve ter do lado dele um evangelista, deve ter do lado dele um profeta, e deve ter sobre a cobertura dele um apóstolo. Eu entendo que mas não é comum, tudo né? isso. Mas não é comum. Não Quando é nós comum. encontramos um apóstolo com um pastor analfabeto, dificilmente ele tem um mestre, ele tem um apóstolo, ele está nos 5 ministérios. Ou estou errado? Mas aí é que está, é que hoje a igreja ela perdeu essa visão, né? A igreja não tem mais a visão dos 5 ministérios. Então hoje a igreja tem a visão de um ministério só, que é o pastoral. Então tudo vem sobre o ministério pastoral, sobrecarregando ele de uma tarefa que não é dele muitas vezes. Então a gente está exigindo do pastor algo que não lhe é peculiar e não é dele. Entende isso? Então, nós temos que ter essa visão dos 5 ministérios. Eu tenho a escola de ministério, daí está na internet, está no Hotmart. A gente dá aula sobre isso, né? E ministra sobre essa área. Então, eu entendo isso. E isso hoje é uma questão muito... Outra coisa que eu poderia colocar aqui é que, logo no início, o pastor Fábio falou que uma das possibilidades de que um neófito não seja mal sucedido é ter uma cobertura, ter alguém, ter um mentor que seja sobre ele, que direcione, que ajude, que oriente. Isso é muito importante. Eu acho assim, as escrituras dizem em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1, né? Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe tão facilmente. Então, caindo, o outro sustenta. Então, isso é a mentoria. E isso é importante a gente ter essa visão ministerial, gente. Esse é o meu pensamento. Assim, não, fica à vontade. Teu pensamento vale ouro para nós aqui. O de vocês todos. Amém. Pastor Fábio, você já deve ter algo para falar aí, mas só para te dar um pouquinho mais de conteúdo aí, se você quiser entrar nesse assunto. Não custa parar para pensar que a igreja primitiva não sabia ler e os líderes da igreja primitiva também não. Também não. A igreja
Meu Deus do céu, isso é muito complexo, comprometedor, mas não deixa de ser verdade. Para o lado bom e para o lado ruim. A igreja foi construída sobre o analfabetismo. A história da igreja foi desenvolvida sobre o analfabetismo. E quando se sabia ler, quem lia se tornava o absolutista tirano que manipulava o povo até 1600, até as revoluções. Né? A leitura ela acabou sendo um grande tirano, mas não estou dizendo que é errado ler, gente, pelo amor de Deus. Só estou fazendo vocês pensarem. Também quero que pensem que os grandes profetas da Bíblia nunca viram uma Bíblia, da Bíblia nunca viram a Bíblia, né? Elias nunca teve uma Bíblia na mão. Eliseu nunca teve uma Bíblia na mão. Moisés talvez fosse o único que sabia ler quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, porque ele veio do Egito com uma sabedoria e uma inteligência. Se bobear, ele não entendia a letra do hebraico ainda. Ele pegou os 10 mandamentos pela fé. Sabe-se lá. Então, só para trazer assim, esse raciocínio de que como é que funciona essa questão da leitura, porque senão nós somos muito religiosos, né? Tratando só do dia de hoje. Não, porque lê por causa disso, a igreja funciona, e nós vamos buscar informação no nosso background de formação. Eu quero que a gente busque formação em lugares variados, para poder criar raciocínios que a pessoa que está assistindo pense assim, uau, nunca tinha pensado por esse ângulo aqui. Fica à vontade, Fábio. Pastor Fábio. Então, a igreja primitiva era analfabeta, em sua grande maioria, no mundo analfabeto. Né? Então, esse era o contexto. Hoje, obviamente, que o analfabetismo ele é funcional e tal. Saber ler é uma coisa, como disse o profeta Christopher. E outra coisa é você saber interpretar um texto. Né? Então, eles realmente eram, mas o fato é que a Bíblia chegou até a gente, e escrita. Então, alguém escreveu. Né? Que bom que alguém sabia ler e escrever. Que bom, não era só alfabetizado. Homens extremamente preparados. Moisés era extremamente preparado. Paulo era extremamente preparado. Então, homens instruídos foram usados por Deus para que hoje nós tivéssemos as Escrituras. Então, eu, particularmente, eu penso que Deus usa analfabeto. Deus usa analfabeto. Mas eu penso que o ministério não é para o analfabeto. Deus usa. O ministério pastoral, que é a questão aqui. Eu não acho que deve dissociar o pastoreio do ensino, pastores e mestres, ou pastores mestres. Né? E eu também penso que a gente não deve ver os 5 ministérios de uma maneira isolada. Eu sou apóstolo e acabou. Você pode ter os 5 ministérios. É claro que um é mais enfático, mas você pode, e a verdade é que a gente deve desenvolver mesmo os 5 ministérios. Principalmente quem começa do nada. O apóstolo, ele abre porta. Você vai começar uma igreja do nada. Uma porta tem que se abrir, você tem que ser apostólico. O profeta é aquele que vai trazer o céu, que vai trazer o sobrenatural. Tenta levar uma igreja a ferro e fogo, sem trazer o sobrenatural. O evangelista vai trazer as pessoas. O pastor conduz as pessoas. E o mestre ensina as pessoas. Agora, quando você começa do nada, meu irmão, vai ter que ser tudo sim. Vai ter que ser de um jeito ou de outro. Vai desenvolver. É claro que não de uma maneira acentuada. É claro que como os temperamentos, o perfil comportamental, você tem os 4, mas tem um que se destaca mais. Isso é óbvio. Mas eu penso que não se dissocia o ministério pastoral do ensino, de pregar a palavra. Pastor tem que pregar a palavra. Pastor tem que ser pregador, sim. O pastor tem que estar no púlpito. A igreja, a gente governa do púlpito. A gente vai lá para a porta, aperta a mão de todo mundo. Mas a igreja, a gente governa do púlpito. Porque hoje eles questionam a palavra, como que eles não vão me questionar como líder? Pode me questionar como líder, pode questionar o meu perfil de liderança. Mas se questionar a palavra, tu vai questionar a palavra. É contigo, com a palavra e com Deus. Então, pastor tem que ser um pregador. Paulo fala isso lá em Timóteo. Timóteo é uma carta pastoral, gente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não seja. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, eu vim da Assembleia, cansei de ver gente que a mulher lia e o cara pregava. A mulher lia e o cara pregava porque ele era analfabeto.
Já vi Deus usando cego, cara cego. A pessoa chegava na igreja e falava, tá aí fulano, que chegou agora com a roupa que tá assim, que é assim, assim, assado. Aí alguém lia a palavra para ele, ele pregava em cima daquela palavra. Deus usa, Deus não está preso às nossas convenções, às nossas concepções, às nossas ideias. Mas, via de regra, que é o que a gente está falando aqui, a gente não vai pela exceção, via de regra, pastor ele tem que ser instruído sim, na palavra de Deus. Ele tem formação na área de administração para alcançar os empresários. Pô, alcança empresário, tem formação, então, pô, a gente sabe que não dá, a gente tem uma linguagem peculiar, tem todo um comportamento. Você perde a credibilidade com os caras, né? Perde a autoridade também. Amém. Eu só queria fazer uma colocação aí, que quando a gente fala na questão que foi colocada aqui, a gente não está generalizando. A gente está falando de pastores analfabetos ou semi-analfabetos, né? A gente não está generalizando. Aqui o pastor Fábio generalizou tudo. Tem que ser. Então, a gente não está generalizando. Ele está falando de um pastor analfabeto. E a pergunta foi colocada nesse sentido. E agora? Um pastor analfabeto. E agora? Funciona ou não funciona? Então, a questão foi colocada. Eu também sou de acordo que o pastor tenha que conhecer. Mas a gente está tratando aqui de um ponto e não de uma forma generalizada de um todo. Tá bem? Só para ficar aí registrado. No mínimo, um pastor analfabeto vai conduzir ovelhas analfabetas. No mínimo. Esse é o nível, vai ser o nível que ele alcança ministerialmente. Mas aí é aquela questão, né? Uma pessoa intelectualizada, ela vai querer seguir um líder intelectualizado. É impressionante. Agora, aí nós entramos num problema, né? Para mim tem dois problemas. Um pastor analfabeto, não analfabeto, vamos assim, não ter aquele domínio. Pouco conhecedor, né? A construção de um texto, por exemplo. Ele pode se tornar um cara muito místico, ele pode entrar num misticismo muito grande, e um pastor que estuda demais, é o meu caso, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, com formação, você pode ter uma tendência de ceticismo. Então, como que a gente vai conseguir construir esse equilíbrio entre o místico e o cético? Precisamos entender que nem tudo é espiritual e nem tudo é carnal. Existem questões que são carnais, existem questões que são espirituais. Como é que nós vamos conseguir construir isso? Porque eu já vi pastores que não têm a habilidade da leitura, eles são muito místicos. Tudo é demônio, tudo é anjo, tudo é o diabo, entendeu? E eu já vi pastores que estudam demais, de igrejas que têm essa tendência, né? E que você precisa estudar, ler, são céticos, aí não acreditam em demônios, não acreditam em anjos. Então, um é tudo anjo, tudo é demônio, outro não tem anjo, não tem demônio. Então, como entrar nesse nível de equilíbrio? Porque, assim, eu acredito também, eu vou muito no que o apóstolo Dantas falou. Eu acredito que pastor não precisa pregar. Pastor precisa cuidar de vidas. Ele prega para a pessoa no cuidado. Ele precisa conhecer a palavra para orientar a pessoa no cuidado. Mas agora, um mestre de ensino, ele precisa saber ensinar. Um apóstolo, ele tem que saber pregar. Um apóstolo que não sabe pregar é muito difícil, gente. Como é que ele vai levar adiante, né? Um profeta que não consegue passar aquilo que ele está recebendo, como é que vai levar adiante? O evangelista, ele precisa ter o conhecimento básico da palavra. Como é que ele vai falar do amor de Jesus só de experiências? Não dá. Então, assim, para mim, é esse equilíbrio que talvez falta um pouco dentro da igreja. Entre os céticos e os místicos. Yes. Gente, vamos hoje. Ó, eu vou ter que me retirar daqui a pouco, tá? Que eu tenho culto daqui a pouco, então eu vou ter que... 5 minutos dá tempo? 5 minutos dá tempo? 5 minutinhos dá, para mim dá. Todo mundo vai falar rápido aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, viu? Porque agora o negócio começou a ficar com cara de debate. É isso aí. E nós vamos falar, por último, aqui, uma rodada. Gente, é 1 minuto para cada um agora, para honrar o profeta Christopher. Posso, então, só rapidamente, ser primeiro, porque daí eu vou ter que sair. Ó, aí ele sai, gente, não tem problema não. Pastores adolescentes, está na moda agora, né? O pastor do estacionamento tem. Pastor do estacionamento. Ele toma conta do estacionamento. Pastor da cantina. E o pastor teen, pastor do adolescente. Rapidamente, 1 minuto para cada um. Christopher primeiro. Primeiro, para mim, assim, pastor de jovens, para mim tem que ser casado. Já começa por aí. Pronto.
Por quê? Como é que um cara que não é casado vai cuidar de uma menina? Por isso que está cheio de pastor de jovens comendo as menininhas. Pronto, falei. Tchau, querido. Obrigado, Pronto, Christopher. Te amo, Nego. Obrigado. Vai, Dantas. Bom, é uma moda, Pastores né? adolescentes. Pois é uma moda hoje no mundo, né? Todo mundo quer ter PR, né? Essa coisa, sem ter realmente o chamado para isso. Hoje, eu tenho um curso em que eu falo isso, redescobrindo o seu chamado, porque muitos estão em algo que não foi chamado para aquilo, né? Então, hoje virou moda, né? A gente sabe que a igreja dela tem que influenciar nos montes, né? Tem que ter pastores lá, aquilo iniciando fora da igreja, mas não nesse nível. Eu acho que realmente estou com o profeta Christopher, que adolescente primeiro tem que ser casado. Como é que o cara vai tratar ali de relacionamento, de coisas mais profundas com o jovem, se ele não tem a experiência, né? Então, para mim, eu estou com ele, tem que ser casado, e não é qualquer jovem tem que ter alguém que realmente tenha alguma maturidade para assumir essa questão. Amém. Paulo é casado, gente? Para a gente fechar. Paulo não era casado, tá? Tudo indica que não, né? E, enfim, eu acredito que possa ser um pastor adolescente, mas o ministério dele vai se restringir a adolescente, né? É só isso. Pode ser, mas ele só vai ficar no nível dele. Apóstolo Dantas, profeta Christopher, pastor Fábio, foi um debate maravilhoso, vocês estão de parabéns. Eu tiro meu chapéu para vocês. Gente, sigam aí esses homens de Deus, se não seguiram ainda. E semana que vem tem mais debate, terça-feira, 18h30. Deus abençoe a todos. Opa, apóstolo, eu só queria indicar um livro. Eu tenho esse livro já faz uns anos, faz muitos anos, do Edson Queiroz, Transparência no Ministério. Bom, viu? Se puderem, o povo que está nos assistindo, quiserem nos assistir, está aí. Tá bom? Deus abençoe. Tá cheiro no teu coração, viu? Meu apóstolo. Posso fazer uma propaganda rapidinha também? Rapidinho, para ir embora. Eu vou fazer ou hoje à noite ou amanhã à noite, às 11 horas da noite, eu vou fazer uma live falando sobre finais dos tempos. E a pergunta é, o chip é a marca da besta ou não é? É sobre isso que eu quero falar. Então, se quiser, me segue lá que eu vou estar fazendo. Hoje e amanhã, às 11 da noite. Amanhã? É quando? Eu vou provavelmente fazer hoje à noite ou amanhã à noite. Só vou ver como vai dependendo do meu tempo aqui. Vou ver certinho. Vamos assistir. Tá, pastor Fábio, quer falar algo? Só isso. Não tenho propaganda nenhuma para fazer, não. No momento, não. Deus abençoe. Muito bom. Tchau, tchau.